Estamos de volta, então, nosso programa Viva Mais. Queremos convidar você para entrar no nosso site, né? Nosso site é www.programavivamais.com.br. Acesse, faça perguntas, interaja conosco. Nosso próximo programa está lá no site para você poder fazer perguntas e nos ajudar, inclusive, a fazer as perguntas para os nossos próximos convidados. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Oscar Martins, que é cardiologista, o Dr. Carlos Alberto Salles Batista, que é ginecologista. E, Dr. Carlos Alberto, me conta, hoje tu está vindo do congresso de genitoscopia e patologia. É um palavrão. É difícil isso. Me conta as novidades. O que tem assim de mais, que não chega a ser uma grande novidade, mas é o que tem de mais recentes assim para prevenção, né, que cada vez mais a prevenção, né, da patologia, da doença do colo do útero é importante. É a vacina, né? A gente sabe que o câncer do colo do útero é uma doença sexualmente transmissível. Até uma coisa que estava se mostrando, ainda no século XIX, se observou, e naquele tempo não existia nenhum tipo de estudo epidemiológico, né? Mas se observou que ele acontecia muito menos em mulheres que não tinham vida sexual, em virgens, e nas freiras. E alguém naquela época fez essa ligação, né? Então deve ter alguma coisa a ver com a atividade sexual, o câncer do colo do útero. E hoje em dia se sabe que realmente, né, o vírus, que é o tal do HPV, que é o papiloma vírus humano, né, ele está relacionado com a transmissão do câncer do colo do útero. Então ele que é o responsável pela alteração celular ali no colo do útero que vai desenvolver o câncer. Então, peraí, tem uma vacina para evitar o câncer do colo do útero. Isso. Então, assim, quem tem vida sexual ativa, as mulheres que têm vida sexual ativa deveriam tomar essa vacina. O ideal dessa vacina é que se faça ela até antes de começar a atividade sexual. Ela está indicada já a partir dos 9 anos. Então, assim, as nossas filhas, né, que ainda não começaram vida sexual, deveriam fazer. São 3 doses de vacina, infelizmente ainda não está disponível no sistema público de saúde, mas as clínicas de vacina têm essa vacina disponível e ela previne 70% dos cânceres de colo do útero. Existem 2 tipos de vacina, né, para o câncer do colo do útero. Uma que previne só para o câncer, que é uma oncogênica, e uma outra que previne além do câncer do colo do útero para aquelas verrugas genitais, que também é causada pela mesma família de vírus, né? Pelo HPV. Tá, vou fazer uma pergunta assim bem leiga agora, tá? Que muitas pessoas que estão assistindo devem ter essa curiosidade, as mulheres. Aqui, a gente fala que é uma doença sexualmente transmissível. Quando se fala isso, normalmente as pessoas pensam assim, então é para as pessoas que transam com muitas pessoas. Tem múltiplos parceiros. Quem tem um parceiro só também tem esse risco de ter o HPV. Essa é uma pergunta boa, né? Até porque o parceiro pode ter múltiplos parceiros. Às vezes... Dependendo, se tu souber que o teu parceiro também é fiel, deve mesmo, pode ter esse risco? Mas é mais fácil prevenir, né? Mas às vezes, isso é uma boa pergunta, porque às vezes no diagnóstico de HPV, se ele dado de uma forma errada para a paciente, pode justamente desestabilizar uma relação. O HPV ele tem um tempo de latência que pode demorar muito tempo. Então, de repente, aquela mulher só teve relação com o marido dela. A única pessoa na vida que ela teve contato sexual foi com o marido. Mas o marido, antes de conhecer ela, teve outras parceiras e adquiriu o HPV. E nele não manifestou clinicamente e foi manifestar nela. Então, não quer dizer que ele traiu, né, a mulher ou a parceira. Então, tem um tempo de latência entre o momento que se adquire o vírus e até ele se manifestar, que pode demorar muito tempo. Então, não quer dizer que é alguma coisa daquele momento, daquele parceiro do momento. Né? Outra curiosidade, e nesse tempo de latência, a vacina adiantaria? Ou se ela está em latência, a vacina já não funciona mais? Se ela já fez a infecção, não, né? A vacina, ela pega 4 tipos de HPV, né? Os 2 mais comuns para câncer do colo do útero e os 2 mais comuns para as verrugas genitais. Então, se de repente a pessoa se infectou com um tipo desses vírus, ela vai se beneficiar porque vai ficar imune aos outros 3, vamos supor. Então, mesmo quem já teve contato sexual, ou às vezes quem tem um diagnóstico de HPV, ainda assim pode se beneficiar da vacina por causa disso. E como é uma coisa que é relativamente recente, a vacina,
Ainda não se sabe se também teria algum benefício em relação aos demais tipos de HPV. A gente sabe com certeza que esses, que são os 2 mais comuns para câncer e os 2 mais comuns para verrugas, a gente tem benefício com certeza. Mas talvez tenha o que a gente chama de reação cruzada, né, que pegaria também os outros tipos de HPV e ajudaria a mulher também. Risco nenhum? Não, risco nenhum. Então, todo tem uma mundo curiosidade, né, Carlos? Porque assim, eu já vi colegas, como não é da minha área, a gente sempre fica imaginando se realmente aconteceu ou não, né? Mas eu sei de colegas que têm relatos assim, de pacientes, não sei se isso é uma coisa que tem acontecido mais frequentemente, se realmente tem embasamento científico, de pacientes que tenham adquirido, não por contato sexual, mas a gente sabe que o HPV é um vírus que infesta muito rápido e muito fácil. Uso de roupa íntima, por exemplo. Não, a roupa teria que ter um contato muito direto, assim. Então, não poderia ser lavada, é isso? Exatamente. Teria que ser uma coisa muito recente, assim. Às vezes, até assim, num jogo sexual ali, antes de ter uma penetração, o contato da pele, né, do pênis com a pele da vulva, isso transmite o HPV. A mão, né, de repente, que vai de um lugar para o outro, pode transmitir o HPV. Mas tem que ser uma coisa muito recente, assim. Essa coisa de, sentou no assento quente do ônibus, assim, isso não transmite HPV, né? O abraço não transmite HPV, né? Mas é interessante, porque a própria mão, então a falta de higiene, de repente, o paciente que tem um HPV, se manipulou a região e, de repente, tem contato em seguida com o parceiro, só na manipulação da mão ele pode transmitir. Pode, essa coisa ali que acontece no jogo sexual ali pode transmitir, né? E a respeito de uso de hormônios hoje em dia, isso é uma coisa que a gente sabe que vai e vem. Eu estava comentando isso com o Oscar, né? Porque na época que a gente fez a cadeira de cardiologia na faculdade, esse negócio de estente, de cirurgia endoscópica era futurista sempre, né? Quando eu fiz cirurgia geral, que começaram a fazer cirurgia, para fazer plástica a gente tem que fazer geral antes, que começaram a fazer videolaparoscopia, fazer vesícula, porque existia um ditado que dizia assim, grandes incisões, grandes cirurgiões. Mais vale um apêndice sadio no balde do que um podre na cavidade. Então era tudo na base do corte grande. Esse negócio de fazer cirurgia via endoscópica é uma coisa futurista. Da mesma forma, na época que a gente teve cadeira de ginecologia e obstetrícia na faculdade, o uso de hormônios era uma coisa que muitos usavam e se tu não usasse, tu era execrado da classe. E depois de um tempo, hoje em dia, já não se usa mais. Qual é a conduta hoje em dia? O hormônio, ele foi assim, de um extremo para o outro, né? Assim, logo que se começou a fazer uso de hormônio na mulher que já estava nessa fase de climatério e menopausa, o hormônio parecia a grande solução de todos os problemas da vida da mulher na terceira idade. Então, se imaginava muitos benefícios do hormônio, né? Que ia diminuir o risco cardiovascular, que diminuía a osteoporose. Inclusive, nós temos uma dúvida. É possível a pessoa ter osteoporose porque ela não usou hormônio, não? Não, assim, a gente sabe que o hormônio, ele auxilia e reduz alguns tipos de fratura de quadril. Mas só, assim, muita coisa que se pensava da prevenção da osteoporose pelo uso de hormônio acabou caindo por terra, né? Assim como a proteção cardiovascular. Se pensava o quê? Antes se pensava que mulher só tinha problema do coração, né, Oscar? Porque ela perdia o estrogênio. Então, o raciocínio lógico era esse. A mulher até os 50 anos não tem doença cardiovascular, quase, né? Depois dos 50, o que acontece que ela começa a ter tanta doença cardiovascular? É o hormônio, então vamos repor o hormônio, né? E aí nos anos 70 os trabalhos mostravam maravilhas, mas eram trabalhos mal conduzidos e tal. Quando foram para trabalhos bem científicos, assim, fim dos anos 90, aí já se viu que não era tão bom assim. E agora, a última reavaliação desses trabalhos, para enlouquecer mais a gente, né, se é para usar ou não é para usar, mostra o seguinte, que se a mulher, logo depois da menopausa, tiver sintomas e repuser o hormônio, ela ainda está com os receptores de estrógeno sensíveis e a estrogenoterapia protegeria a mulher. Então, se ela tem muitos sintomas e analisado caso a caso para o seu gineco, para o seu cardiologista, parece que, de novo, é benéfico.
Agora, se a mulher deixou para depois dos 60 anos, bastante tempo sem repor hormônio e vai recomeçar a usar, aí esses receptores já não estariam mais sensíveis e não ajudaria, até prejudicaria. Então parece que está bem individualizado agora, então. E essa é a palavra-chave hoje em dia. A gente individualiza cada paciente em relação ao uso de hormônio. Então, logo depois que começou essa polêmica em relação ao uso de hormônios, acabou se levando a terapia de hormônios aí assim, era a desgraça de tudo, né? Então, muitas mulheres se sentiram traídas até, né? Porque achavam, lhe foram prometido muita coisa boa em relação à terapia hormonal e daqui a pouco a mídia começou a publicar uma série de trabalhos que tinham saído que mostravam que o hormônio trazia muito prejuízo. E não é nem tanto, nem a salvação e a resolução de todos os problemas da mulher, como também não é uma desgraça, né, para a vida da mulher. Então, o que a gente faz hoje em relação à terapia hormonal? A gente individualiza a paciente. Tem paciente que não tem queixa de falta de hormônio, porque o organismo ele consegue produzir hormônio mesmo depois que a mulher entra na menopausa. Então, tem fontes não ovarianas de produção de hormônio e que às vezes a mulher consegue ficar bem, que a gente chama de compensada, né? Não tem sintomas, não tem calorão, não tem... Ela entra na menopausa como se nada tivesse acontecido na vida dela. Essa paciente não precisa usar hormônio. Essa é uma paciente que está saudável, então a gente não vai tratar ela para uma doença que ela não tem. Tem pacientes que a única queixa dela é ressecamento vaginal. Ela chega no consultório e diz que o que está me incomodando é que a vagina está seca, eu não consigo ter relação. Toda mulher, quando entra na menopausa, tem ressecamento obrigatoriamente? Não, não tem. Tem pacientes que não usam hormônio e que têm uma atividade sexual, e isso é uma coisa importante, a manutenção da atividade sexual ajuda, a gente chama de trofismo ali, a mucosa da vagina a ficar mais úmida, com a pele mais espessada, e não precisa nenhum tipo de intervenção. Algumas mulheres sofrem muito com o ressecamento da vagina na menopausa e aí a gente tem que intervir. Então, de repente, não precisa usar hormônio via oral. Sistêmico, né? A gente pode usar só um creme vaginal. E a gente tem cremes de hormônio que a absorção é quase nula, que vai agir só na mucosa vaginal e não vai absorver para o organismo. E sabe ajuda que muito. Isso é uma grande dúvida sempre dos pacientes. Eu não digo tanto dúvida na minha área, é mais uma queixa, né? É difícil o paciente entender isso que a gente está falando, que acabou de se falar o quê? Que cada indivíduo tem um tratamento individualizado. Por quê? Porque os resultados não são iguais e porque cada um se apresenta ao médico num determinado estágio da vida. A coisa mais difícil para o cirurgião plástico é justamente explicar isso, que os resultados são diferentes. É muito comum chegar na clínica, a paciente diz assim, Miguel, olha, eu vim aqui porque a minha amiga fez ali, porque olha, ficou fantástico, a cinturinha dela desse tamanho e tal. Só que a amiga dela tem 20 quilos a menos do que ela. Vai fazer o paciente entender, quer dizer, eu acho que o grande problema hoje que a gente lida com essa massificação, que todo mundo tem notícia, abre e-mail, abre Google, abre não sei o quê, e todo mundo entende de tudo, é que se criou uma realidade virtual. O paciente acha que todo mundo tem o mesmo resultado. Não é assim na minha área, não é na cardiologia, não é nos dentes da Ana. A biologia tem um comportamento de curva de Gauss, né? Até os resultados são diferentes. Tudo. Né? Tem gente que responde de um jeito, outro não responde nada, a maioria responde de um jeito padrão, 2 desvio padrão, 95% se distribui na forma mais comum.